Olá! E eu voltei para ficar. 2019 agora começou para mim, tirei 2 semanas de recesso para descansar um pouquinho, descanso merecido, e agora tudo volta ao normal. Mais um ano para a gente aprender a ser feliz, mais um ano para a gente fluir o pensar e influenciar, não é isso? E o primeiro tema do ano, pensei muito nessas 2 semanas o que eu gostaria de falar, né, para começar o nosso ano. E eu queria propor a você pensar sobre empatia, né? O trabalho que eu faço, a sinapse tanto de alinhamento energético como a sinapse de acompanhamento, são 2 trabalhos que exigem muito da minha empatia com o meu cliente, né? O trabalho da psicologia de uma forma geral, o trabalho terapêutico de uma forma geral, ele preza muito pela empatia, porque é muito importante a gente estar, como se diz, né, no chavão popular, colocando o sapato do outro para sentir, né, ou para pelo menos tentar sentir como ele está percebendo a situação, passando pela situação, para poder então trazer uma visão mais consciente, mais clara, para que esse cliente então possa tentar sair desse movimento com um aprendizado e aprendendo com isso, não sofrer mais com, né, o caso, a situação que ele traz para o consultório. Mas a empatia que eu queria falar para você não é só de um terapeuta para um paciente, para um cliente. Eu queria fazer com que você parasse hoje, no dia de hoje, né, assim que você terminar de ver o vídeo, para e pensa o quão empático você está sendo com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua cidade, com o seu país, com o seu planeta, com a natureza. Eu tenho observado muito algumas atitudes, né, que não só ao meu redor não, mas atitudes que eu percebo assim na sociedade de uma forma geral, nesse novo processo político que estamos entrando, né, uma nova era, um novo movimento, e é muito impressionante como a empatia, que eu acho que era uma coisa muito que foi muito prezada, né, que foi muito incutida na nossa cultura e na nossa educação, pelo menos na minha foi, o quanto isso está sendo deixado de lado, né? Eu acho que todo esse movimento tecnológico que a gente está vivendo, toda essa era tecnológica que a gente está vivendo, faz com que a gente fique muito mais voltado para um mundo virtual do que para um mundo real, né? Por um lado é maravilhoso, a gente tem acesso a informações que antes a gente nem sonhava em ter, e por outro lado eu acho que a gente se afasta um pouco do sentir do ser humano, do outro, né? Uma das coisas que eu mais falo nos vídeos é a importância da autorresponsabilização e a importância de olhar para si para então fazer o seu movimento. Quando a gente está muito pleno de si, quando a gente está olhando muito para si, a gente passa a se conhecer. E quando a gente passa a se conhecer, um sentimento de compaixão cresce profundamente dentro da gente. A gente passa a entender como a gente funciona, do que a gente é capaz, do que a gente ainda não é capaz. E esse sentimento, ele acaba sendo espalhado através do nosso olhar, da nossa fala, da nossa conduta, para as nossas relações. Porque se a gente estiver no alto de uma montanha sozinho, meditando todos os dias e tendo bons pensamentos e trabalhando numa energia maravilhosa, eu acho isso lindo, mas isso não é real. Quantas vezes você pode fugir para o alto de uma montanha, ficar sozinho, né, sem falar com ninguém, sem se comunicar com ninguém, meditando e vibrando ótimas energias, né? E o quanto isso realmente está te fazendo aprender algo. Te digo por quê esse meu questionamento. Porque nas relações humanas é que a gente realmente entende quem a gente é, né? A autorresponsabilização, ela está diretamente relacionada com o relacionamento.
Quando a gente só tem a condição de olhar para si porque tem um outro espelhando, né? Então, empatia não tem a ver com simpatia, não tem a ver com gostar de alguém ou simplesmente se colocar no sapato de alguém, não é isso. Ser empático é muito mais do que isso. Ser empático é você conseguir olhar para dentro, se enxergar e a partir dessa plenitude enxergar o outro. E enxergar o outro como ele é. Não como você gostaria que ele fosse, né? Então, ser empático, a qualidade, né, de empático é algo que, em geral, a gente só acaba praticando numa atividade profissional, né, como na terapia e tal, ou num processo, ou de repente entre mãe e filho, entre pai e filho, ou entre irmãos. Mas a empatia deveria ser um exercício diário, desde do porteiro do seu prédio até a pessoa que está governando o seu país. Poder olhar para o outro e ser empático não quer dizer concordar com ele. Quer dizer enxergar o outro como é, quer dizer abrir o coração para perceber o que aquele outro está podendo te oferecer, o que aquele outro está podendo realizar, está podendo oferecer e perceber o quanto isso pode te ensinar, o quanto você pode aprender sobre si sendo empático, né? Então, o exercício da empatia, o exercício de olhar para si, reconhecendo quem se é plenamente, para poder então olhar para o outro e enxergar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, acaba gerando um movimento de muita aceitação, de muita compreensão, de muita compaixão, de bons relacionamentos. E eu acho que a gente está super carente de bons relacionamentos, né? Não sei se eu estou falando só por mim, mas eu acho que não, né? Quantos relacionamentos verdadeiros você hoje sente na sua vida? Quantas pessoas que você realmente sente que pode contar, né? Que você realmente olha para aquela pessoa e percebe que ela te enxerga. Que não é só você que está olhando para ela, que não é só você que está preocupado com ela, mas que ela também está atenta a você, que ela também está te vendo, está te ouvindo, está te percebendo, está sendo empático com você, né? Então, o exercício que eu quero propor para essa semana, para a gente fluir o nosso pensar, é o quão empático eu estou sendo comigo mesma, o quão empática eu estou sendo com as pessoas que me rodeiam, o quão eu estou aberta à empatia, o quanto eu estou aberta para enxergar o outro como ele é e inclusive enxergar as necessidades do outro ainda que eu não concorde com elas. O quanto eu estou aberta para olhar para isso, para observar isso, para perceber isso e para fazer a minha melhor parte sobre isso. O quanto eu estou disponível para empatizar nesse mundo. E esse é o recadinho dessa semana. Começamos com o pé direito e eu desejo um ano maravilhoso para todos nós, que a gente empatize, que a gente abra o coração, que a gente tenha um ano de muita verdade, de muito amor e de muita compaixão. Tá bom, queridos? Um beijo enorme, uma ótima semana, um ótimo ano. Semana que vem tô de volta com um novo vídeo. Beijo, feliz 2019. Tchau, tchau!